Há dias em que você acorda e sente que tudo perdeu o sentido. Você olha ao redor e nada parece se encaixar. Planos que ontem pareciam tão certos, hoje parecem confusos. O que antes te dava ânimo agora cansa. O coração tenta crer, mas a mente insiste em questionar. Entre fé e dúvida você caminha sem direção, tentando entender se ainda está no caminho que Deus traçou. Talvez você tenha chegado a esse ponto, cansado de tentar acertar, cansado de buscar respostas que não vêm, cansado de orar e não entender o silêncio do céu. Mas perder o rumo não significa perder o propósito. O caminho pode mudar, mas o propósito de Deus permanece. O que Ele planejou para a sua vida não se desfaz porque algo saiu do controle. O que Ele escreveu continua de pé, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. O que parece fim, muitas vezes, é apenas uma curva. E nessa curva, Deus te livra de coisas que você não enxergaria se continuasse seguindo em linha reta. Há momentos em que o céu se cala, não porque Deus desistiu de falar, mas porque Ele quer que você aprenda a ouvir de outro modo. O silêncio de Deus é o solo onde a fé cresce. É no silêncio que Ele ajusta detalhes invisíveis do seu destino. Enquanto você acha que está parado, Ele está construindo o caminho à sua frente. Pausas, atrasos e obstáculos não são desvios. São parte de um amadurecimento que prepara você para aquilo que Ele já planejou. O propósito de Deus não se cumpre na pressa, se cumpre no tempo certo. Talvez você sinta que perdeu um sonho, uma oportunidade, uma relação, mas Deus não te deixou sem direção. Ele apenas te tirou de uma rota que não combinava com o que Ele preparou. Portas fecham não para te punir, mas para te proteger. Às vezes, Ele te impede de avançar porque mais à frente há um abismo. Quando tudo parece confuso, o céu está mais atento do que nunca. Deus não te abandonou, Ele está te reposicionando. O mundo diz que propósito é saber exatamente o que fazer. No reino, propósito é saber com quem andar. Caminhar com Deus é mais importante que entender o destino. Quem anda com Ele não anda perdido. Mesmo sem enxergar o final, quem é guiado pelo Espírito está no caminho certo. O propósito não é apenas um lugar, é uma jornada. E essa jornada recomeça todos os dias quando você escolhe confiar de novo. Deus não espera que você entenda tudo. Ele espera que você continue andando com Ele mesmo sem entender. O propósito não se revela por completo de uma vez, porque se revelasse, fé não seria necessária. Ele mostra um passo de cada vez, e assim Ele te ensina dependência. Quem depende de mapa se perde. Quem depende da voz de Deus, chega. Cada obediência é uma peça que Ele encaixa no quebra-cabeça da sua história. E quando você olhar para trás, vai perceber que o caminho que parecia confuso era o mais seguro. Hoje, Deus te chama a descansar no meio da incerteza, a parar de tentar controlar o que só Ele pode conduzir, a entregar caminhos, dúvidas, frustrações e perguntas. Porque propósito não se encontra na pressa, se encontra na presença. É na presença de Deus que a direção volta, a força renasce e a esperança se reacende. É ali que o coração cansado descobre que nunca esteve perdido. Apenas estava sendo guiado de um jeito que ainda não compreendia. É fácil dizer que Deus está no controle quando tudo dá certo, mas quando os planos desandam, o silêncio do céu se prolonga e as portas não se abrem, a pergunta aparece: será que o propósito de Deus ainda está de pé? É nesse ponto que muitos desistem, não porque deixaram de acreditar em Deus, mas porque confundiram processo com fracasso. O que você chama de atraso, Deus chama de amadurecimento. O que você vê como pausa, o céu enxerga como preparo. O propósito não se perdeu, ele está em processo. Propósito não é um destino pronto esperando por você. É uma jornada moldada passo a passo pelas mãos do Criador. Tudo o que acontece, inclusive o que dói e confunde, é usado por Deus. Quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, fala de coisas boas e também das que ferem e bagunçam. Deus usa o que te frustra para formar o que te fortalece. Ele transforma o que te quebra em ponte para o que te constrói.
Propósito não é sobre conforto, é sobre transformação. Existem processos dolorosos porque Deus está tirando o que não combina com o destino. Ele remove pessoas, planos e até sentimentos que te prenderiam em lugares menores do que aquilo que Ele preparou. Enquanto você lamenta o que perdeu, Ele sorri porque vê o que está chegando. A dor não é prova de abandono, é sinal de lapidação. O ouro não brilha sem fogo. O caráter não amadurece sem prova. Deus não tem pressa, porque Ele trabalha com eternidade. Enquanto você conta dias, Ele trabalha em fé. Você não está parado, está sendo moldado. O processo de Deus nunca é desvio. É o caminho certo com aparência de desordem. O inimigo sussurra que acabou. Deus responde que está aperfeiçoando. Ele não conduz em linha reta, conduz em curvas que ensinam dependência. Cada volta que parece te afastar do destino, na verdade te leva para o centro da vontade dele. O processo é a linguagem que Deus usa para ensinar paciência. E a paciência abre portas que a ansiedade fecha. Olhe com cuidado para a sua história. Quantas perdas se revelaram livramentos? Quantas decepções abriram espaço para algo melhor? Quantas demoras te impediram de entrar em caminhos que depois se mostraram perigosos? Deus trabalha assim, em silêncio, mas com precisão. Enquanto você pede pressa, Ele oferece preparo, porque propósito sem preparo vira peso. E Deus não entrega peso que você não pode carregar. Não tenha pressa de sair do processo. O que você chama de deserto é o lugar de treinamento dos escolhidos. Foi no deserto que Moisés descobriu o chamado. Foi no deserto que Davi aprendeu a confiar. Foi no deserto que Jesus venceu a tentação antes de começar o ministério. Nenhum propósito nasce pronto. Todos passam pela sala da espera. É ali que o caráter é formado, a fé é provada e o coração é purificado. O processo é a ponte entre a promessa e o cumprimento. Hoje Deus te lembra. Você não está atrasado, está sendo aperfeiçoado. O tempo não cancelou o que Ele falou. Está te preparando para viver de forma plena o que Ele planejou. A promessa continua a mesma. Quem amadurece é você. Não foque no que falta. Perceba o que está sendo formado. O Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. Ele não é Deus de projetos inacabados. Tudo o que Ele inicia, Ele sustenta. E tudo o que Ele sustenta, Ele cumpre. José era um jovem com sonhos grandes demais para o lugar onde vivia. Sonhos que vinham de Deus, mas que pareciam exagero para quem o cercava. O propósito já pulsava dentro dele, mas o tempo ainda não tinha amadurecido o chamado. Quando o propósito aparece antes do preparo, ele incomoda. Os irmãos de José não odiaram só os sonhos, odiaram a ousadia de alguém que acreditava que Deus podia fazer algo grande através de alguém comum. O primeiro passo daquela jornada foi o poço. O poço é o lugar por onde passam aqueles que carregam um propósito maior do que imaginam. É o ponto onde Deus testa se o sonho é mais forte que a rejeição. José foi jogado ali não porque estava fora da vontade de Deus, mas porque estava dentro dela. Às vezes o caminho certo começa pelo fundo. O poço não era o fim, era o início. O cenário que parecia derrota era, na verdade, a primeira sala da rota que levaria ao trono. Deus poderia ter impedido José de cair, mas não fez. Porque o poço não o destruiria, o amadureceria. É nesse lugar que o orgulho morre e a dependência nasce. Ali José entendeu, mesmo sem palavras, que propósito não depende de posição, depende da presença de Deus. Ele perdeu a túnica, o status e o conforto, mas não perdeu o propósito. A túnica representava a aprovação dos homens. O propósito carregava o selo da aprovação de Deus. Quando Deus quer te usar, Ele tira o que foi colocado por mãos humanas para te revestir do que o céu preparou. Depois do poço veio o palácio de Potifar. Ali, o propósito foi testado pela tentação. Ele poderia ter trocado o processo pela oportunidade, mas escolheu permanecer fiel. Preferiu a prisão à desobediência. Isso é propósito. Permanecer firme mesmo quando a obediência custa caro. Aos olhos humanos, aquilo soaria como fracasso. Aos olhos de Deus, era fidelidade. Na prisão,
Deus moldou o caráter de José. Enquanto o corpo estava preso, o coração era trabalhado. Ele aprendeu a servir antes de governar, a esperar antes de ser honrado, a confiar antes de entender. O propósito não levou José direto ao trono, levou à prisão. Porque trono sem processo produz soberba. Trono depois do deserto gera sabedoria. A autoridade espiritual não nasce da posição, nasce da dependência. Cada injustiça se tornou um degrau. Cada perda foi um realinhamento. O processo doeu, mas o céu conduzia cada detalhe. O que parecia retrocesso era avanço em outra direção. O que parecia esquecimento era estratégia. O que parecia castigo era preparo. Quando o tempo de Deus chegou, o sonho do faraó abriu a porta. Em um dia, José saiu da prisão para estar diante do rei. Não por acaso, mas por propósito. Ele foi lembrado na hora exata. O nome que parecia esquecido foi chamado no momento certo. Assim é com o propósito de Deus. Ele pode parecer escondido, mas não está morto. O que Deus promete nunca perde o prazo. Ele cumpre quando o processo termina. A história de José mostra que Deus não precisa de cenário perfeito para cumprir um plano perfeito. Ele cumpre em meio à rejeição, à injustiça, à espera. O propósito não é cancelado pelo que você sofre. Ele é confirmado por aquilo que você supera com Deus. O poço, a casa de Potifar, a prisão e o trono faziam parte da mesma linha. Nada foi desperdiçado. Tudo cooperou. Talvez você se sinta no poço, na prisão, ou esquecido em algum canto da história. Deus te lembra. Não acabou. O poço não foi o fim para José. A prisão não foi o fim. O esquecimento não foi o fim. Foram capítulos de um livro que Deus já sabia como terminaria. Ele também sabe o fim da sua história. E tudo o que parece te atrasar hoje, Ele está usando para te alinhar ao propósito que já preparou. Existem momentos em que tudo parece sair do controle. Você ora, busca, obedece, e mesmo assim as coisas não acontecem como esperava. O caminho que parecia te aproximar do propósito parece te afastar dele. É nessa fase que o coração tenta entender o que só será compreendido depois. Deus trabalha em tempos diferentes dos nossos. Ele silencia não para te confundir, mas para te amadurecer. O propósito não é algo que se explica com lógica. Ele se discerne pela fé. O ser humano gosta de mapas completos. Deus prefere mostrar só o próximo passo. Isso não é falta de cuidado, é excesso de amor. Se Ele te mostrasse tudo, talvez você recuasse. Há caminhos que só fazem sentido depois que você chega ao final. Enquanto você quer respostas, Ele quer confiança. A fé que agrada a Deus é aquela que não se apoia por completo nas explicações, mas no caráter de quem prometeu. Você pode não ver agora, mas o caminho que parece te atrasar é o mesmo que te protege. O ainda não de Deus é um escudo contra coisas que você não suportaria. A espera não é castigo, é preservação. Deus não quer apenas te levar ao destino. Ele quer garantir que você tenha estrutura para permanecer nele. O propósito não é só chegar, é sustentar o que foi entregue. E só quem aprendeu a confiar no tempo de Deus permanece firme depois da porta aberta. Deus não precisa te explicar tudo, Ele precisa que você confie. Confiança é continuar mesmo quando não há sinal de mudança. É escolher olhar para o alto quando tudo ao redor grita para você desistir. É crer que Deus escreve certo mesmo quando a linha parece torta. Caminhar com Deus é renunciar ao controle. Você não controla o caminho. Você escolhe quem vai ao seu lado. Quantas vezes você só entendeu algo do passado depois de muito tempo? Aquele atraso que te desesperou se revelou livramento. Aquele não doloroso te poupou de uma queda. Aquele fim que te quebrou foi o início de algo muito melhor. O tempo mostra um pouco do que Deus já sabia desde o começo. Ele não erra nos tempos nem nas rotas. Cada curva tem propósito. Cada silêncio carrega direção. Os passos do justo são confirmados pelo Senhor, mesmo os que parecem incertos. Quando você tropeça, Ele te sustenta. Quando você se perde, Ele te acha.
Nenhum caminho é longo demais quando Deus é o destino. Nenhuma espera é vazia quando o coração está rendido. Deus não procura perfeitos. Ele procura constantes. Gente que escolhe continuar mesmo sem entender tudo. Hoje Deus te convida a descansar no meio do desconhecido, a parar de lutar contra o processo e começar a enxergar propósito até nele. Ele não te deixou de lado. Ele está trabalhando por dentro. Quando o tempo dele chegar, aquilo que hoje é confuso será testemunho. O propósito de Deus não é linear. Ele não te leva pelo atalho mais rápido, mas pelo caminho mais seguro. O que hoje parece exagero de dor amanhã se revelará na medida certa de construção. Senhor, hoje eu coloco diante de Ti tudo o que sou, tudo o que tenho e tudo o que ainda espero viver. Eu entrego os meus planos, as minhas vontades e os meus caminhos nas Tuas mãos. Eu reconheço que sem a Tua direção, até aquilo que parece certo pode se tornar vazio. Tu sabes o que é melhor mesmo quando eu não entendo. Alinha o meu coração ao Teu propósito. Que o meu querer se curve à Tua vontade. Que a minha pressa se renda ao Teu tempo. Que os meus passos sigam o ritmo da Tua sabedoria. Pai, tira dos meus olhos a ansiedade que distorce o caminho. Ensina-me a enxergar com fé. Eu não quero correr à frente do Teu plano, nem ficar preso ao que já passou. Eu quero andar no centro da Tua vontade, mesmo quando ela me levar por estradas que eu não compreendo. Ensina-me a confiar quando o céu estiver silencioso, a esperar quando tudo parecer parado, a continuar quando o medo quiser me paralisar. Que a minha fé não dependa de resultados, mas da certeza da Tua presença. Senhor, eu sei que o Teu propósito é perfeito, mesmo quando o processo é difícil. Muitas vezes eu pergunto por quê, quando deveria perguntar para quê. Se o Senhor permite, é porque há algo sendo trabalhado dentro de mim. Molda-me segundo a Tua vontade. Que as minhas quedas se transformem em aprendizado. Que as minhas perdas se tornem sementes de maturidade. Que as esperas longas produzam raízes profundas de confiança. Pai, dá-me sensibilidade para ouvir a Tua voz no meio do barulho. Que a Tua vontade seja mais clara do que qualquer opinião. Que eu saiba parar quando Tu disser para esperar. Que eu avance quando Tu disser para ir. Livra-me de confundir sucesso com propósito. O verdadeiro propósito está em obedecer. Eu quero obedecer mesmo quando não for fácil. Mesmo quando ninguém entender. Mesmo quando eu não vir resultado imediato. Porque eu sei que andar contigo nunca é perda de tempo. Senhor, livra-me da necessidade de controlar tudo. Eu entrego o que eu não consigo resolver, os sonhos que eu não sei realizar, as dores que eu não sei curar. Eu confio que o Teu toque é suficiente, a Tua sabedoria é completa, o Teu amor é inabalável. Se eu precisar recomeçar, que seja contigo. Se eu precisar mudar de rota, que o Teu Espírito me direcione. Se eu precisar esperar mais, que o Teu consolo me sustente. Mas, em qualquer cenário, que eu não perca a fé em Ti. Pai, eu Te peço discernimento para reconhecer o Teu tempo. Que eu não me desespere na espera, nem me acomode no conforto. Que eu compreenda que cada estação tem seu papel. Quando o inverno da alma chegar, aquece-me com a certeza da Tua presença. Quando o desânimo bater, lembra-me de que a Tua graça me basta. Quando eu não souber o que fazer, que a Tua paz governe o meu coração e me mantenha estável. Senhor, se eu me desviar da Tua vontade, traz-me de volta. Corrige a minha rota. Puxa o meu coração para perto. Eu não quero viver apenas para alcançar algo. Eu quero viver para cumprir o Teu propósito. Que as minhas palavras Te glorifiquem, que as minhas atitudes Te honrem. Que a minha vida seja reflexo do que o Senhor quer fazer. Hoje eu descanso em Ti. Eu decido abrir mão do controle que nunca tive e confiar no Deus que sempre esteve no comando. Eu sei que o Teu propósito nunca falha, porque ele nasceu no Teu coração. Ainda que eu não veja, eu confio. Ainda que eu não entenda, eu creio. Ainda que eu esteja cansado, eu continuo, porque eu sei que os Teus caminhos são mais altos. E nas Tuas mãos, tudo o que hoje parece confuso se tornará perfeito. Que essa entrega não fique só em palavras, que ela se torne estilo de vida.
Que cada passo, a partir de hoje, seja a resposta de fé e não de medo. Que o teu Espírito me lembre todos os dias que o propósito não é algo que eu procuro, é algo que eu vivo quando caminho contigo. Hoje eu declaro com fé que eu caminho no propósito de Deus. A minha história não é guiada pelo acaso, ela é conduzida por um plano eterno. Cada passo que dou está debaixo do olhar do Criador. Mesmo quando não entendo o caminho, eu confio no autor da jornada. O propósito de Deus é maior que as minhas dúvidas, mais forte que as minhas fraquezas e mais constante que as minhas emoções. Eu escolho caminhar pela fé e não pelas circunstâncias. Eu declaro que o que Deus começou, ninguém interrompe. Nenhuma demora cancela o que Ele já determinou. Nenhum obstáculo é capaz de impedir o que o céu já aprovou. A promessa continua viva. O tempo não a enfraqueceu, apenas a amadureceu. O Deus que me chamou é o Deus que me sustenta. Se Ele me trouxe até aqui, é porque há mais à frente. Eu não vivo de coincidências. Eu vivo de propósitos. Eu declaro que o meu passado não define o meu destino. Os erros que cometi não apagaram o plano de Deus. Eles apenas revelam o quanto a graça é maior do que as minhas limitações. Eu não sou o que fizeram comigo. Eu sou o que Deus decidiu fazer através de mim. Cada marca da minha alma pode se tornar um testemunho nas mãos dele. Nada foi em vão. Deus transforma dor em direção e perda em aprendizado. Eu declaro que o tempo de Deus é perfeito. Mesmo quando a minha alma pede pressa, o meu espírito escolhe confiar. Eu não me desespero com a demora, porque sei que algo está sendo construído no invisível. Quando nada parece se mover, o céu está em movimento. Deus não se atrasa, Ele prepara. Quando o tempo certo chegar, o que parecia distante acontecerá no momento exato. Eu caminho confiante, sabendo que o meu futuro está nas mãos certas. Eu declaro que a minha fé é firme. Ela não depende de sensação, mas de convicção. Mesmo quando o vento sopra contra, eu permaneço de pé. Mesmo quando a dúvida cochicha, eu escolho crer. O propósito de Deus é mais real que qualquer incerteza. O meu papel não é entender tudo, é continuar. A fé não é sobre ter todas as respostas, é sobre confiar em quem nunca erra. Eu declaro que eu não andarei mais guiado pelo medo, mas pela direção de Deus. O medo paralisa, a direção de Deus impulsiona. O medo olha para o que falta, a fé reconhece o que já foi dado. Eu não preciso ver todo o cenário para dar o próximo passo. É suficiente saber que Deus está comigo. A presença dele é o meu mapa, a voz dele é a minha bússola, o amor dele é o chão seguro sob os meus pés. Eu declaro que o propósito de Deus não é apenas o que eu faço, é quem eu me torno. Eu quero ser moldado à imagem de Cristo. Quero viver de forma que o meu caráter fale tanto quanto as minhas palavras. Eu não quero só cumprir tarefas, quero cumprir a vontade de Deus. A cada dia o meu propósito se renova, porque Ele me chama a caminhar lado a lado com o seu plano. Eu declaro que o futuro não me assusta. O mesmo Deus que esteve comigo nos dias difíceis estará comigo nas próximas estações. O que Ele prometeu continua valendo. O que parece distante já está sendo preparado. Eu descanso porque confio. Eu avanço porque creio. Eu continuo porque sei que o propósito de Deus não termina no meio. Eu declaro que hoje eu caminho guiado, não apressado. Eu sigo o ritmo do céu. Eu vivo no tempo da graça. Enquanto o mundo procura sentido, eu caminho com aquele que é o próprio sentido de tudo. O meu propósito é Jesus. E quem anda com Jesus nunca anda perdido. O propósito de Deus não é uma linha reta, é um caminho de voltas, pausas e recomeços. Às vezes você sente que saiu da rota, mas Deus transforma até os desvios em parte do plano. Nada se perde quando está nas mãos dele. Caminhar com Deus não é não errar, é sempre voltar. Não é controlar tudo, é sempre confiar. A verdadeira diferença não está em quem entende tudo, mas em quem escolhe permanecer. Quem decide continuar andando com Deus, mesmo quando não entende o caminho, nunca perde o propósito. Porque o propósito não é um lugar onde você chega, é uma vida que você vive,
uma vida em comunhão com aquele que te criou. Se esta oração falou com você, se Deus tocou o seu coração de alguma forma, não saia sem deixar o seu like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais vidas. E se você deseja continuar crescendo na fé, encontrando forças em Deus e renovando o seu espírito todos os dias, inscreva-se agora no canal O Próximo Passo da Fé. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Pode ser exatamente a palavra que essa pessoa precisa ouvir hoje. Que o Senhor te abençoe, te guie e te leve cada vez mais perto da sua melhor versão, aquela que está em Deus.